Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tá tudo bem por aqui? Espero que esteja tudo bem por aí. É sempre com uma alegria que eu trago vídeos novos aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios que tem direito a pessoa portadora de espectro autista, também chamado de transtorno do neurodesenvolvimento. A doença pode afetar pessoas diagnosticadas de formas diferentes. Algumas podem apresentar dificuldades na comunicação, transtornos comportamentais, problema de interação social e por aí vai. Primeiro, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário. Antes de falar do tema do vídeo, que são os benefícios que são possíveis ser pedidos pela pessoa portadora de autismo, eu tenho pedidos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook para me ajudar a fazer crescer o canal. Estamos quase chegando a 8.000 pessoas. Vai ser um prazer tê-los aqui comigo. Não se esqueça de ativar as notificações, deixe suas dúvidas nos comentários, que eu tento responder a todos. Existe um link na descrição do vídeo para agendamento de consulta, é o link azul. Só você clicar nesse link azul que você fala diretamente comigo ou com os meus colaboradores. Te convido para me seguir lá no Instagram, se você quiser, eu vou deixar meu usuário aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Eu estou sempre abrindo caixinhas de perguntas, se você tiver alguma dúvida, deixa também por direct que eu tento responder a todos, às vezes eu faço um vídeo rapidinho. O usuário está aqui na tela, mas é @doutora Renata Menegassi. Vamos ao tema do vídeo. O autismo é uma doença que tem ganhado espaço na sociedade, repercutido tanto na mídia quanto na população. Ela pode trazer limitações para o portador, o incapacitando ou trazendo dificuldades para realizar certos atos da vida, variando de cada paciente. Filhos de famosos, jogadores de futebol, youtubers, influenciadores digitais, pessoas que foram diagnosticadas com autismo, e até mesmo o avanço da ciência deixou essa doença muito conhecida e falada no Brasil e no mundo. E afinal de contas, todas essas pessoas são aposentadas ou têm direito a se aposentar? Veremos que não. Analisaremos que o simples diagnóstico não é suficiente para requerer qualquer benefício. No Brasil, existem cerca de 2 milhões de autistas entre crianças, adolescentes e adultos, e não são todos que recebem benefício previdenciário ou assistencial, pois possuem regras que devem ser respeitadas. Nesse ponto, entramos no ramo do direito previdenciário e é aqui que encontraremos o benefício pleiteado pelos portadores do autismo. O benefício que pode ser requerido pelo portador, caso se enquadre nas regras, é o LOAS, benefício concedido pela Lei Orgânica da Assistência Social, benefício de prestação continuada ao deficiente, é o BPC. Veremos que ele não se trata de uma aposentadoria que é concedida pela existência de contribuições, mas sim de um benefício assistencial. Não é um benefício previdenciário que demandou o correspondente pagamento, ou registro em carteira, ou o exercício de qualquer trabalho. Analisaremos também as principais regras que devem ser seguidas e as documentações necessárias que o segurado, que o beneficiário, que o requerente deve apresentar, ou seu representante legal, que normalmente é a mãe ou o pai, que faz o requerimento dos benefícios perante o INSS. Veremos a seguir as hipóteses para a concessão do benefício. Afinal, existe a possibilidade de uma pessoa que possua autismo requerer algum benefício do INSS, da Previdência? Para que eu te responda essa pergunta, nós precisamos partir do seguinte raciocínio. Como eu havia dito, o autismo é um transtorno que afeta o desenvolvimento da pessoa na comunicação, na interação social, prejudicando áreas da vida comum, e a preocupação natural da família é a incerteza sobre o futuro dessa determinada pessoa, pois não existe cura. O autismo ele não possui uma cura. O fato da pessoa ser diagnosticada com autismo por si só não justifica a concessão de qualquer benefício, devendo ser analisado outros requisitos. Dessa forma, nós veremos que nem todos os autistas possuem direito em requerer benefício assistencial.
O autista que pode requerer o benefício LOAS, o BPC, deficiente, é aquele que preenche os requisitos, que atende às regras para a sua concessão. Quais são? Estado de saúde e renda familiar. Esses são os dois principais requisitos que devem ser preenchidos pelo requerente do BPC. O que quer dizer com estado de saúde? O requerente, o beneficiário, ele deve comprovar a existência de um transtorno do neurodesenvolvimento para a concessão de um benefício. É um dos principais pontos. Ter um laudo médico ou um atestado atualizado é indispensável para o ingresso do requerimento perante o INSS. E a sua ausência, se você não tiver um laudo, causa necessariamente o indeferimento do benefício. Esses documentos, eles serão analisados por um perito médico do INSS e, por isso, a forma como o atestado ou o laudo estiver abordando a doença deve ser fundamental para a concessão ou o indeferimento do benefício. Eu preciso destacar que nem todo atestado médico comprova a existência de uma deficiência, portanto, deve ser o cliente orientado acerca das informações necessárias que precisam estar contidas no laudo médico para que o perito analise de fato as incapacidades daquele indivíduo. Nem todo laudo aponta uma deficiência, ainda mais quando se trata de autismo. Lembrando que a pessoa portadora de deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O autismo, ele não é um distúrbio homogêneo, ou seja, ele apresenta diversos graus de acometimento. Daí a utilização do termo espectro autista. Tampouco ele se confunde com déficit cognitivo. Assim, o diagnóstico de autismo ele não implica necessariamente em um comprometimento cognitivo. O laudo médico ele deve comprovar a existência de comprometimento da pessoa que está requerendo o benefício assistencial. Apesar de termos a instituição de política pública em considerar o autismo uma deficiência, o que não poderia o INSS esvaziar essa política pública estabelecida pelo legislador. Mesmo assim, é importante que o laudo venha reconhecendo a deficiência. Comprovar a deficiência ou possuir laudos médicos, mesmo assim, não irá garantir o benefício, porque, além disso, deve ser preenchido o requisito familiar, renda familiar. A renda familiar, o que você tem que comprovar? Você tem que comprovar a necessidade dessa pessoa, desse indivíduo, desse conjunto de pessoas que é o ente familiar. Comprovar a necessidade é o segundo fator para que o benefício possa ser concedido. Aqui nós estamos falando de renda mensal da família residente com um indivíduo portador de autismo, que pela legislação atual é de no mínimo 1/4 de salário mínimo. Então, se hoje, de 1/4 de salário mínimo, então, se hoje o salário mínimo é R$ 1.212, por cada pessoa deve receber R$ 303. Nós precisamos demonstrar a situação de desamparo familiar, o que torna impossível trazer o mínimo necessário para a família. É indispensável comprovar isso. Além da perícia médica, haverá também uma perícia social feita com uma assistente social, que também é feita dentro do INSS. São duas perícias, essas duas perícias em conjunto, elas devem ser favoráveis ao indivíduo portador de autismo. É por meio de perícia social que será verificado se o indivíduo necessita realmente do benefício e comprovado o estado de carência familiar, possivelmente, para o benefício ser deferido. Apesar da legislação ser clara sobre o valor da renda per capita familiar ser de no máximo 1/4 de salário mínimo, pode haver situações em que o valor por pessoa de R$ 303 ser superior e mesmo assim o benefício ser deferido.
Para isso, nós devemos comprovar gastos necessários com alimentos, medicamentos não encontrados nas farmácias públicas, pagamento de aluguel de imóvel, compensando o valor que ultrapassar. Observar que o grupo familiar são aquelas pessoas, são aqueles familiares que constaram no processo administrativo e consiste em o requerente, o cônjuge, madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados e menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. Isso é importante, eles precisam viver sob o mesmo teto. Avós, netos, tios, primos, sobrinhos, noras, genros não fazem parte da família, mesmo que vivam sob o mesmo teto. Por isso é importante a análise do caso concreto, que seja feita por um profissional da área, para que se verifique a possibilidade ou não de ingressar com o benefício perante o INSS. Então, vamos lá. Possuir um atestado médico comprovando a deficiência atualizado e comprovar o estado de necessidade são os únicos requisitos? Em regra, não. Mas os outros documentos são mais facilmente adquiridos. Vejamos. Primeiro, cadastro atualizado no CRAS. O cadastro no CRAS ele pode ser feito por famílias de baixa renda e será utilizado no benefício assistencial à pessoa portadora com deficiência justamente para comprovar a situação de necessidade, de miserabilidade da família. Documentos pessoais e algumas informações serão necessárias para a realização do cadastro e vale lembrar que as rendas informadas pela pessoa que realizará o cadastro serão utilizadas pela assistente social do INSS para verificar a situação de necessidade da família. É de muita importância que o cadastro no CRAS esteja sempre atualizado, pois caso contrário, pode o benefício ser suspenso ou indeferido por conta dessa desatualização. A segunda coisa que eu preciso te falar é que você tem que necessariamente fazer a comprovação das despesas que esse indivíduo com autismo tem. É importante demonstrar ao servidor do INSS que, pela renda mensal familiar, esse grupo familiar ele não possui condições de ter o mínimo necessário. Portanto, possuir comprovantes de compra de medicamentos não fornecidos pela rede pública, alimentos, comprando somente o necessário. Não me traz um comprovante de mercado de bobagem. Gás de cozinha, pagamento de aluguel, são essenciais para a análise das necessidades da família. Se o requerente ele fizer algum tratamento para a melhora da sua inserção ao convívio geral, também deve ser comprovado. Para os autistas, nós sabemos que o tratamento é multidisciplinar e normalmente não fornecido pelo Estado. Caso a pessoa esteja fazendo algum tratamento, é bacana sim trazer a prova para o INSS. Os outros documentos que seriam necessários para o requerimento do benefício são os pessoais de cada integrante da família, tais como RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovante de renda de todo mundo que integra a família também deve ser apresentado. Preencher os formulários e faz o requerimento. Vale lembrar que pode existir situações adversas que dificultariam a concessão do benefício, como casa própria com pertences caros, possuir carro, dependendo do valor estimado do veículo, bem como, estando preenchido todos os requisitos e contendo todas as documentações necessárias, poderá ser solicitado o benefício pelo site do INSS, meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135, também pode ser requerido. Caso seja realizado pela central 135, pelo telefone 135, o solicitante, a pessoa que está pedindo o benefício, deverá encaminhar a documentação em anexo pelo site do INSS. Então, tem que ir lá no site e apresentar os documentos. Serão agendadas a perícia médica e a perícia social. O não comparecimento a qualquer uma das perícias acarretará no indeferimento do benefício. Lembrando que o requerimento é analisado por um servidor público e este servidor ele pode cometer erros, ele pode cometer equívocos.
Caso isso ocorra, deve ser analisado qual o motivo do indeferimento e, se necessário, a pessoa pode recorrer ao judiciário. Neste caso, você deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Vamos às dúvidas frequentes que aparecem aqui no escritório. Qual é o valor que o advogado pode cobrar para ingressar com o benefício assistencial? Isso pode variar de acordo com o profissional e, contudo, deve respeitar os limites máximos e mínimos dos honorários cobrados pelo INSS da tabela do estado que você more. Normalmente é um contrato de risco, é um contrato sobre o proveito. Normalmente o valor do percentual é de 20% a 30% do proveito, a depender do caso específico. Qual é a outra dúvida? É preciso que os atestados médicos sejam emitidos por um médico particular? Necessariamente não, mas pode ser complicado depender da rede pública para realizar consultas e ter acesso a atestados e laudos médicos, pois a saúde pública a gente sabe que está um caos. Então pode ser que vale a pena custear um bom laudo médico para você conseguir o documento mais rápido. Outra dúvida que aparece bastante: entrar com esse tipo de benefício pode ter um custo? Caso a pessoa tenha condições de pagar, o custo que poderia haver no processo administrativo seria com os atestados médicos ou laudos médicos, mas se você conseguir isso na rede pública, não existe qualquer custo para fazer o requerimento administrativo. Qual é o valor pago pelo benefício? Esse benefício corresponde a um pagamento de um salário mínimo mensal. Como requerer o benefício pela internet? Sim, seu benefício, como eu já te falei, pode ser requerido no site, no portal do Meu INSS, lá na plataforma do Meu INSS, faz o cadastro da pessoa e faz o requerimento do BPC. O benefício requerido por uma pessoa demora o mesmo tempo do que o benefício requerido por um advogado. O tempo de análise dos benefícios, tanto requerido quanto requerido pelo advogado, é o mesmo. A diferença que pode existir são nos canais de comunicação que o advogado tem acesso para solucionar determinados problemas para a pessoa. Então, a gente tem um sistema diferente para fazer o requerimento e a gente consegue resolver exigências muito mais rápido. Por que não recebe 13º? Porque se trata de um benefício assistencial, não de uma aposentadoria. Como não teve contribuição, não é pago 13º, que é um valor, que é um importe necessariamente salarial. Também não dá direito à pensão por morte. Eu estava recebendo LOAS e o mesmo não foi depositado em conta, o que pode ter acontecido. O benefício ele não é vitalício, pois além de existir uma revisão para benefícios assistenciais a cada 2 anos, é isso que a lei prevê, o segurado ele necessariamente precisa manter o cadastro no CAS atualizado, isso é importante. Mas se de fato, caso ocorra suspensão do pagamento, esse motivo constará lá na plataforma do Meu INSS. Você vai lá na plataforma e consulta por que o seu benefício não foi pago. Caso o benefício seja indeferido em fase administrativa do INSS, posso recorrer na Justiça Federal? Sim, desde que seja viável e o indeferimento seja de fato errôneo, é possível realizar o ingresso em fase judicial. É possível fazer uma ação para a concessão do benefício assistencial. Mas esse indeferimento ele deve ser errado, ele deve estar incorreto. Por quê? Vou te passar um exemplo. Teve um cliente que entrou em contato com o escritório querendo dar entrada em um amparo assistencial ao seu filho portador de deficiência. Nós perguntamos se a renda familiar estava comprometida. Essa mãe afirmou que sim, que o nome do marido inclusive estava negativado, que eles estavam cheios de dívidas. Nós perguntamos qual que era a média da renda familiar dessa família e ela me disse que era por volta de R$14.000. Então, por mais que a renda esteja toda sendo consumida pela família, não se trata de uma família de baixa renda. Esse benefício é somente para a família de baixa renda, não tem outra forma. Mesmo se vocês gastarem demais, não dá direito. E por fim, preciso contribuir para requerer o BPC? Não.
Haja vista a isenção de qualquer pagamento, não tem carência, não exige contribuição. Esse é um benefício assistencial pago pela União às pessoas portadoras de deficiência, no caso o autismo, e também para os idosos que estão em situação de vulnerabilidade. É um valor que o Estado dá para as pessoas miseráveis, para elas não morrerem de fome, para elas não passarem necessidade. Então, não precisa fazer contribuição para ter direito ao BPC. Eu espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.